Alguém já afirmou que crises são oportunidades. É exatamente o que temos percebido neste tempo. Descobrimos que é possível ser igreja fora do prédio da igreja. Temos sido desafiados a encontrar maneiras novas e eficazes de chegar às pessoas, encorajá-las em meio ao caos, ajudá-las a crescer em meio às fortes pressões que sofrem e mantê-las conectadas ao corpo de Cristo, apesar do distanciamento social. E assim, vamos nos reinventando para que a nossa fé seja forjada. E quando esta crise passar, colheremos os frutos da perseverança e alegremente os entregaremos ao Senhor da Seara. Não podemos nos esquecer que Ele está voltando e nós o encontraremos para juntos vivermos a eternidade. Central Life Experience. Aleluia! Eu sei que é desafiador, mas é isso que nos fará vencer este tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Descansar no Senhor. E descansar não é simplesmente deitar e acreditar que vai cair as coisas do céu, embora Deus seja capaz e poderoso para fazer isso acontecer. Mas descansar, a palavra descansar na Bíblia, tem principalmente o sentido de confiar. Aquele que confia, descansa. Portanto, o nosso desafio, querido, é nós confiarmos no Senhor, a ponto de descansarmos nele e crermos que as promessas que Ele fez lá no passado, ainda valem para os dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer a você nessa noite, eu quero afirmar a você nessa noite, que é tempo de viver o extraordinário de Deus. É tempo de viver o extraordinário de Deus. É o tema da nossa reflexão nessa noite, baseado numa história tão conhecida, que está registrado lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Se você está com a sua Bíblia aí em casa, abra no primeiro livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 18, uma história muito conhecida, uma história muito forte, uma história que traz experiências poderosas, mas sobretudo, uma história que traz para nós princípios eternos, imutáveis, princípios esses que farão com que eu e você vivamos o extraordinário de Deus. Esse capítulo 18 é um capítulo muito conhecido, é uma história muito conhecida, porque fala de um dos profetas mais conhecidos de toda a história. Elias é um dos mais, se não for o mais famoso profeta do Antigo Testamento. Ele tinha uma relevância tão grande, o ministério profético de Elias era tão relevante, que quando Jesus aparece, as pessoas chegam a confundi-lo com ele. O ministério de Elias é algo tão relevante no Antigo Testamento, que fica marcado por toda a eternidade, e até hoje uma das histórias mais contadas é exatamente a história de Elias. É fogo caindo do céu, e é carruagem de fogo levando ele para o céu. Um profeta que tem para nós muitas experiências poderosas, mas um profeta que tem para nós, especialmente, princípios poderosos, porque Deus, Ele não se move por boas intenções, Deus, Ele se move por princípios. Existe até aquela famosa frase, né, que de boas intenções o inferno está cheio. Eu não sei se o inferno está cheio, porque eu nunca fui lá e jamais quero ir, mas eu sei de uma coisa: Deus, Ele não se move por boas intenções, Ele se move por princípios. Então, afirmar que esse é um tempo de viver o extraordinário de Deus, é um convite, e é um desafio a você também, a descobrir, entender e obedecer os princípios da palavra de Deus, para que você não fique apenas com uma promessa, mas que além da promessa, você tenha também o cumprimento dessa promessa na sua vida. Há pessoas que vão passar a vida inteira dizendo: eu tenho uma promessa de Deus, eu tenho uma promessa de Deus. Há pessoas que vão para a sepultura com uma promessa de Deus, nunca verão essa promessa se cumprir, porque nunca obedeceram os princípios que estavam por trás da promessa. Há pessoas que vão passar a vida inteira esperando o cumprimento da promessa, e não vai ver acontecer,
porque embora tendo inúmeras promessas, e o nosso Deus é um Deus de promessas, é um Deus de aliança, é um Deus que não é homem para mentir. Ele tem promessas a meu respeito, Ele tem promessas a seu respeito, Ele tem promessas para esse tempo de adversidade que nós estamos vivendo. Sim, o nosso Deus não está morto, Ele está vivo, Ele mora e vive aqui dentro de nós, e Ele está agora mesmo preparando algo glorioso para o futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11, ele disse assim ao povo de Israel, que estava no cativeiro: sou eu o Senhor, sou eu e não os seus algozes, sou eu e não os vossos opressores, sou eu e não os vossos inimigos, sou eu o Senhor quem sei aquilo que farei a vosso respeito, os pensamentos que eu tenho acerca de vós, só eu o Senhor é quem sei, e são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, são pensamentos de vida e não pensamentos de morte, porque eu tenho para vocês um futuro e uma esperança. O nosso Deus é um Deus de propósitos, o nosso Deus é um Deus de promessas, o nosso Deus é um Deus de alianças, mas guarde isso no seu coração: o nosso Deus é um Deus de princípios. Ele poderia ter criado o mundo com um estalar de dedos, mas Ele criou cada coisa no seu lugar, obedeceu a ordem das coisas, para que nós aprendamos com Ele que cada dia é um dia diferente do outro, que cada instante é algo novo que Deus vai fazendo, e Ele vai construindo, e Ele vai completando, e as coisas vão se ajuntando, e de repente tudo está feito. Nosso Deus é um Deus que se move por princípios, e Elias sabia disso. Havia um homem chamado Acabe, e ele estava governando o povo, porém era um homem que não temia ao Senhor, e como era um governante que não temia ao Senhor, e além de ter um coração voltado para os outros deuses, um coração voltado para a idolatria, para o paganismo, Acabe era alguém que se submetia às ordens e à influência da sua esposa, que era uma sacerdotisa pagã. Então Jezabel dominava Acabe, e Acabe, sob o domínio daquele espírito que estava sobre Jezabel, fazia coisas erradas enquanto governava o povo, e por causa disso veio justiça, veio juízo de Deus sobre a terra. E a história nos conta que Deus usa então o profeta Elias para expressar a sua autoridade, para expressar a sua soberania, e através do profeta Elias é determinado que vai parar de chover, e quando Elias diz não vai mais chover, parou de chover. E você imagina então agora as consequências. Um povo que vivia da agricultura, um povo que vivia da produção agrícola, um povo que vivia da terra, da produção da terra, do gado, da ovelha, que precisava de pasto para se alimentar, e da leite, e da lã, e da carne, e essas coisas assim, e agora está anos sem chover, e a coisa começa a ficar feia, como talvez já está ficando feio para você. Talvez você olhe para a sua vida e diga, a coisa está feia. Deixa eu dizer, querido, está feia não, a coisa está do jeito que Deus quer. Você está no ponto de Deus apertar um botão e fazer um milagre. Paulo e Silas estavam na prisão, no porão da prisão, no lugar mais sujo, no lugar mais imundo, no lugar mais fedorento, cercado de correntes, preso por correntes, cercados por algozes. E de repente alguém olhava para a situação de Paulo e Silas e dizia, a coisa está feia para eles. Mas a Bíblia nos diz em Atos capítulo 16, que por volta de meia-noite, de repente naquela prisão, ouviu-se um barulho, as portas se arrebentaram, os grilhões se quebraram, as correntes se desfizeram, um milagre aconteceu. Paulo e Silas, de repente, foram livres do cativeiro que eles estavam vivendo. Não, querido, se a coisa está feia, se prepara. O extraordinário de Deus está a caminho. O extraordinário de Deus está a caminho. Mas olha, não basta apenas se apegar nessa promessa. Observe os princípios da palavra de Deus, para que isso não seja uma palavra solta ao vento, mas que essa palavra dessa noite seja uma chave, que ao ser virada no seu coração, possa transformar a sua história e mudar a sua realidade. Então para de chover. A nação de Israel começa a sofrer ali as consequências da justiça de Deus. E aí um dia, Deus chama o profeta Elias e diz, olha, agora eu quero que você vá lá e se apresente a Baal. Está em 1 Reis capítulo 18, mantenha a sua Bíblia aberta, está lá em 1 Reis capítulo 18,
Então Deus chama Elias e diz: vai lá, se apresenta a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. O mesmo Deus que fecha a porta é aquele que abre. O mesmo Deus que faz cessar a chuva é aquele que abre as comportas dos céus. O mesmo Deus que permitiu enfermidade sobre Jó foi aquele que depois o fez prosperar muitas vezes mais, e o final da vida de Jó foi muito melhor do que o início dela. O mesmo Deus que traz justiça sobre a terra, que traz juízo sobre a terra, é aquele que faz a justiça. O mesmo Deus que criou a noite escura é o que faz o sol nascer pela manhã e traz o brilho e a alegria de um novo amanhecer. Deus chama Elias e diz: agora vai lá, apresenta-se a Baal, e quando você se apresentar a ele, algo extraordinário vai acontecer. Eu farei cair chuva sobre a terra. Versículo 2, 1 Reis 18, diz: assim foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. A situação não estava fácil, querido. Era um ambiente de pandemia, era um ambiente de fome. A Bíblia diz que naquele tempo as pessoas já estavam comendo animais que a lei de Moisés proibia, de tanto desespero. De tanto desespero. A Bíblia fala que naquele tempo um efa de farinha, ou uma medida de farinha, estava custando um filho. Pessoas no desespero da fome, pessoas no desespero da pandemia, entregavam um filho em troca de uma medida de farinha para fazer um bolo e passar uma semana. Talvez agora você entenda a história da viúva lá, apavorada, né? Porque só tinha filhos e o azeite que tinha estava acabando. O que ela fala? Daqui a pouco eu vou ter que ir entregando meus filhos para continuar a comer. Desespero, fome, pavor, miséria, juízo, ira de Deus, falta de chuva, falta de mantimento, falta de esperança. É nesse cenário que Elias se levanta. Na verdade é nesse cenário que Deus levanta Elias para proclamar o tempo aceitável do Senhor. Este é o tempo da igreja se levantar, como Elias se levantou e disse: a chuva voltará a cair. Esse é o tempo da igreja se levantar com voz profética sobre a terra. Esse não é tempo de você usar o seu Facebook para multiplicar notícias de pandemia. Esse não é o tempo de você usar o seu Instagram para multiplicar os números e as estatísticas da Covid-19. Esse é um tempo dos missionários virtuais se apresentarem e levarem aos quatro cantos da terra, através da internet, a mensagem de esperança. Cristo em nós é a esperança da glória. Existe fome? Existe, mas Cristo em nós é a esperança da glória. Existe desespero? Existe, mas Cristo em nós é a esperança da glória. Pessoas estão morrendo por aí? Claro que estão. Os hospitais estão sofrendo? Sim, estão. Os profissionais de saúde estão no desespero, é verdade, mas Cristo em nós é a esperança da glória. Os governos desse mundo não têm resposta para essa crise, mas Cristo em nós, Cristo através da igreja é a esperança do mundo. Bill Hybels diz isso em seu livro Axiomas, e nesse tempo essa frase se torna uma verdade tão forte. A igreja é a esperança do mundo. O governo não tem saída, os empresários não têm resposta, os hospitais não sabem o que fazer. A igreja tem o evangelho de salvação, a igreja tem a mensagem de esperança. Portanto, nesse tempo em que aparentemente a chuva parou de cair, é tempo dos profetas se levantarem e declararem: o meu Deus dos céus mandará chuva outra vez. Ah, mas eu não estou vendo nada acontecer. Então Elias disse: eu já vejo uma nuvem, ainda pequena, do tamanho da mão de um homem, mas eu já sei, é um sinal que a chuva vai cair. Querido, tire os seus olhos da terra, tire os seus olhos da adversidade, tire os seus olhos do mundo, tire os seus olhos da estatística, olhe para o céu e você verá uma nuvem. Ela pode ser pequena, ela pode ainda ser pequenininha, é apenas um vestígio, mas apenas um vestígio da glória de Deus é suficiente para encher o nosso coração de expectativa. Apenas um vestígio, apenas um pequeno sinal de que Ele está vindo para se manifestar, já é suficiente para a nossa fé ser renovada e fortalecida. Aleluia. Elias disse: vai chover.
vai chover sobre a terra. Mas ninguém estava vendo nada, sabe por quê? Porque os olhos das pessoas, inclusive do rei Acabe, estavam sobre os esqueletos de animais mortos no campo. Sabe por que as pessoas ainda não estavam vendo a chuva? Porque elas estavam olhando para os seus armários vazios. Sabe por que as pessoas ainda não estavam vendo o milagre extraordinário? Porque elas estavam de olho no noticiário para ver quantos morreram hoje de manhã pela Covid-19. Mas Elias diz: não, eu não estou olhando para essas coisas, eu olho para o céu e eu vejo uma pequena nuvem. Isso já é um sinal que a chuva vai descer. Aleluia, aleluia. O extraordinário aconteceu. O extraordinário aconteceu. Aquela nação que há dias o seu Deus, Acabe achava que o seu Deus, o Deus que Jezabel tanto amava, poderia resolver o problema. Elias chega e diz: você está achando que Baal vai resolver? Você não entendeu nada. O meu Deus é muito mais poderoso que o seu Deus. E agora Elias, usando o seu dom profético, ele chega diante do Senhor e ele diz, ele chega diante de Acabe e diz: vamos ver quem é Deus. Você ajunta os seus profetas, faça eles subir no Monte Carmelo, e eu vou lá também. E lá, os seus profetas, todos eles juntos, podem invocar o nome do Senhor que vocês tanto acreditam. Podem invocar o nome de Baal. Podem todos. Não selecione os melhores, não. Não chame os mais fortes, não. Chame todos. E assim foi feito. Todos os profetas de Baal e mais as sacerdotisas de Aserá, que eram as que serviam a Jezabel, mulher de Acabe. Então cerca de 450 profetas e profetisas se juntaram no Monte Carmelo e começaram a fazer um ritual pagão de adoração a Baal. E Elias ficou olhando ali, aquele monte de profeta se cortando, fazendo barulho, gritando Baal, 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 e nada acontecia. Elias disse: olha, vamos ver uma prova de quem é Deus sobre Israel. Vamos ver uma prova quem é Deus que manda nessa história. Nós vamos fazer um altar aqui. Vocês não foram capazes de mandar a chuva cair de volta? Então vamos ver se vocês são capazes de fazer fogo cair do céu. Nós vamos construir um altar aqui. E aí vocês invocam o Deus de vocês. Vocês invoquem Baal. E depois eu vou invocar o Senhor. E aquele que fizer fogo cair do céu será declarado Deus sobre Israel. E assim fizeram. Eu fico imaginando, aqueles profetas de Baal ficaram horas e horas ali gritando, clamando, se cortando, desesperados, tentando fazer alguma coisa acontecer, e nada acontecia. A Bíblia então conta, capítulo 18, lá no versículo 30, depois de todo aquele show pirotécnico dos profetas de Baal, e vendo que nada mesmo iria acontecer, Elias então entra em ação. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Não entre no tumulto do mundo. Deixa o mundo fazer barulho. Deixa os profetas do caos fazer o barulho deles. Elias ficou ali assistindo os profetas de Baal fazendo o barulho deles. Depois que eles se cansaram, Elias falou: é a hora da igreja se levantar. Essa é a hora da igreja se revelar. Elias então se levanta e diz para o povo: agora se ajunte aqui perto de mim. Agora que os profetas do caos já não tem mais nem garganta para gritar, agora que os profetas do caos já não tem nem mais voz para dizer Baal, agora se ajuntem a mim. Elias ajuntou o povo em volta de si. E aqui tem um princípio poderoso. Elias repara o altar que estava quebrado, em ruínas, pega 12 pedras, ajunta ali, restaura o altar. Além de
preparar o altar, Elias ele tem uma característica, é um pouco difícil de se relacionar com gente dessa forma. Paulo também tinha um pouco essa característica de levar sua fé ao extremo, de ser radical na fé. Então, ele dizia o seguinte: para vocês verem que o meu Deus é Deus, colocar apenas um sacrifício no altar, não. Eu vou encher esse altar de água em volta aqui. Elias está nos ensinando que muitas vezes, em meio a crises globais como essa que nós estamos vivendo, em meio à apostasia do mundo, muitas vezes é necessário uma fé radical, uma fé extraordinária, uma fé que vai além da normalidade. Elias vai além da normalidade. Ele diz: além de colocar um animal sobre o altar, eu quero que vocês molhem esse animal, eu quero que vocês encharquem esse sacrifício de água, e eu quero que vocês cavem uma fenda em volta desse altar e encham essa cova de água também. E vocês verão que o meu Deus, além de consumir o sacrifício, Ele vai lamber toda a água que está em volta desse altar. Você imagina agora a cara dos profetas de Baal, a cara de desgosto. Você imagina agora a cara assim de descontentamento. Você imagina os profetas fazendo assim, nariz empinado, dizendo: já não basta passar vergonha, tem que passar vergonha no crédito e no débito também, né? E assim preparam como Elias mandou. Ah, querido, Elias não tinha dúvida nenhuma do que iria acontecer, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Quando nós olhamos para essa história de Elias, a gente fica com a sensação que ele foi inconsequente, que ele agiu no improviso. Não, deixa eu te dizer, homens de Deus sabem lidar com improviso, mas acima de tudo, homens de Deus lidam com revelação. Profetas de Deus não se baseiam no improviso, profetas de Deus agem com base em revelação. Deixa eu dizer, nós temos uma revelação de Deus para esse e para todo e qualquer tempo da história. Você tem uma revelação de Deus, então se levante nesse tempo, porque Deus não foi pego de surpresa pela Covid-19, o céu não foi pego de surpresa com o coronavírus. Já há uma revelação de Deus para esse tempo, já há uma palavra de Deus para esse momento. Você precisa olhar para os céus como Elias olhou e receber de lá a revelação que Ele tem para você neste tempo. Deus Ele não lida com meninices. Essa história não fala para a gente de meninices espirituais. Essa história não fala para a gente de meninos espirituais fazendo estripulias em nome de Deus. Não, Elias não é um menino espiritual fazendo gracinha para se mostrar. Não, Deus já havia revelado a Elias que ele era Deus. Você já teve provas suficientes que o Senhor é Deus na sua vida. Você já recebeu sinais suficientes para saber que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Ele já se revelou a você como nenhum outro se revela. Ele já falou ao seu coração, Ele já te abraçou, Ele já te acolheu, Ele já te perdoou como ninguém te perdoa. Ele já te deu sinais suficientes de que a glória dEle é poderosa para mudar qualquer situação. E Ele já te deu provas suficientes para te mostrar que a graça dEle é suficiente e ela lhe basta. Elias sabia o que estava fazendo, ele não estava lidando com o improviso, ele não estava sendo inconsequente, ele sabia o que ele estava fazendo, assim como eu sei exatamente o que eu estou dizendo a você nessa noite, assim como eu sei exatamente o que Deus está querendo revelar ao seu coração nessa noite. Ele quer tirar você da normalidade, Ele quer tirar você desse lugar de uma simples aceitação dos fatos, e Ele quer te levar a um lugar onde você vai viver coisas extraordinárias. Não está chovendo, né? Fazer o quê? Vamos esperar os boi morrer. Elias ouvia isso toda hora. Não está chovendo, né? E nem parece que vai chover mais. Então vamos esperar o quê? Vamos vendendo nossos filhos aí até acabar tudo. Isso é o normal. O extraordinário é: não, eu tenho um Deus que tudo pode, eu tenho um Deus que tudo sabe, eu tenho um Deus que tudo vê, eu tenho um Deus que não lida com improvisos,
mas eu tenho um Deus que desde o início da história tem um futuro e uma esperança para mim. Elias sabia o que estava fazendo. Ele não era um garoto inconsequente, um profeta inconsequente, dando pirueta para se amostrar diante da câmera. Não. Ele era um homem que tinha a revelação de Deus, e ele sabia o que Deus queria fazer naquele tempo. Sabe o que Deus queria fazer naquele tempo? Remover o altar de Baal, remover os altares de idolatria que haviam se levantado no meio do povo. Sabe o que Deus está fazendo nesse tempo? Sabe o que Deus está permitindo nesse tempo? Que os altares de idolatria sejam derrubados, que você compreenda que a solução vem do Senhor, que a resposta vem do Senhor, que a cura vem do Senhor, não vem de um pastor, não vem de um pregador, não vem de um apóstolo, não vem da irmã do coque, a cura vem do Senhor. Você entender que a mudança não vem do político e nem do partido A ou B, que a mudança vem do Senhor. Você entender que não é por abrir muitas empresas que você será próspero, mas a prosperidade verdadeira, ela vem como resultado de um relacionamento de intimidade com Deus. Deus estava tirando os altares de Baal do meio do povo. Assim também neste tempo, Deus está usando essa crise para remover os altares de idolatria. É tempo do povo de Deus se levantar, e até aqueles que não eram povo de Deus, hoje estão se levantando e dizendo: só Deus. Uma semana acessando aquele aplicativo da Caixa e meu auxílio não sai. Só Deus. Eu tinha acabado de ser contratado antes da crise. Uma semana de experiência. O patrão mandou ficar em casa, nem disse se eu continuo trabalhando ou não. Eu estou em casa. Só Deus. Meus filhos estão no exterior e não conseguem embarcar para o Brasil, fronteiras fechadas e voos cancelados. Só Deus. Pois é, chegou o tempo de nós entendermos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Será que você pode aí na sua sala, na sua casa, levantar as suas mãos e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus? Eu reconheço, eu confesso, eu declaro que só o Senhor é Deus. Acima da adversidade, só o Senhor é Deus. Acima de toda crise, só o Senhor é Deus. Coronavírus, saiba de uma coisa: só o Senhor é Deus. Governos comunistas, saibam de uma coisa: só o Senhor é Deus. Inimigos da igreja, saibam de uma coisa: só o Senhor é Deus, e não há outro como Jeová. Aleluia. Fogo caiu do céu, querido. Elias orou, simplesmente orou. Elias fez uma oração de entrega, de rendição. Ele orou depois de ter reparado o altar, depois de ter consertado o altar. Elias orou e disse: Senhor, para que todos saibam, para que todos saibam, faça, ó Deus, faça segundo aquilo que está no teu coração. Mas tu que és Deus de Abraão, tu que és Deus de Isaac, tu que és Deus de Israel, manifeste-se hoje. Os profetas de Baal já estavam enlouquecidos. Os profetas de Baal já estavam no desespero. E Elias diz: Senhor, manifeste-se hoje. Manifeste hoje. Manifeste hoje, para que saibam que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra foi que eu fiz todas essas coisas. Você percebeu agora que Elias não estava agindo no improviso? Você entendeu agora que Elias sabia o que estava acontecendo? Você percebe agora que Elias não era um menino inconsequente fazendo pirueta na frente de uma câmera? Ele diz: Senhor, manifeste-se agora, para que saibam que o Senhor é Deus, e para que saibam também que tudo isso que eu estou fazendo é segundo a tua ordem. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: Deus, Ele tem compromisso com homens cuja fé está depositada radicalmente nele. Deus, Ele tem compromisso com pessoas que não têm medo de profetizar, que não têm medo de expressar a sua fé e a sua confiança no Senhor. Infelizmente,
Esse é um tempo que muitos estão se trancando dentro de casa. Servos do Senhor, que deveriam ser a luz do mundo, estão apagados dentro de um quarto escuro. Você é a luz do mundo, e lâmpada acesa debaixo da cama não serve para nada. Saia e deixe que o mundo veja a luz de Cristo em você. Assim se manifeste a vossa luz, para que os homens vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Havia uma necessidade ali de glorificar o nome do Senhor, porque um altar de idolatria estava se levantando. Baal estava ganhando espaço. Elias percebeu, é o momento, é a oportunidade do nome do Senhor ser levantado, porque toda vez que o inimigo de Deus se levanta, Deus já está muito mais alto do que ele. Toda vez que um altar de idolatria se levanta, um altar de Deus já está muito acima. Quando Golias se apresenta diante de Davi e diz: olha, você vai vir desse jeito aí, como um menino pequeno, apenas com pedrinhas na mão. Ah, querido, Golias não sabia com quem ele estava mexendo. Golias achava que ele estava enfrentando um pequenino, pastor de ovelhas, mas não. Davi, aquele menino pequeno, olha bem nos olhos de Golias e diz: ei gigante, ei coronavírus, ei Covid-19, ei desemprego, ei enfermidade, ei maldição hereditária, você vem contra mim com espadas, com lanças e escudos, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus a quem você tem afrontado, hoje mesmo te entregará em nossas mãos. Elias não estava fazendo estripulia, não. Elias conhecia muito bem o Deus a quem ele servia, e na oração dele ele diz: Senhor, manifesta-se agora, manifesta-se hoje, para que saibam que há um Deus em Israel, e para que reconheçam também que tudo que eu estou fazendo no teu nome. Você sabe o que aconteceu? Pentecostes no Antigo Testamento, querido. O que aconteceu foi: fogo caiu do céu e consumiu não apenas o sacrifício, mas consumiu até as pedras do altar. Mas não apenas as pedras, o fogo lambeu toda a água que estava em volta do altar, porque Deus é Deus de obra completa, porque Deus faz a obra por completo, porque Deus não faz nada pela metade, porque quando Ele quer se revelar, Ele se manifesta de modo sobrenatural. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas há alguns princípios, eu quero encerrar esta palavra lembrando a você que tudo isso é maravilhoso. Talvez você esteja empolgadíssimo aí em casa, orando em línguas e tudo, rodopiando no mistério. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas eu preciso te lembrar, querido, que o pano de fundo para tudo isso acontecer chama-se princípios. Elias estava agindo baseado em princípios. Ele não tinha apenas uma palavra, ele não tinha apenas uma promessa, ele não tinha apenas uma boa intenção. Elias está agindo baseado em princípios. Primeiro princípio que Elias está agindo, princípio da obediência. Lembra do versículo 1 que eu li? Deus chama Elias e fala: vai se apresentar a Acabe. Você sabe qual é a imagem que vem nessa hora na mente de Elias? Uma guilhotina, a cabeça dele cortada. Qualquer súdito que se apresentasse diante de um rei, não fosse bem aceito, se o rei não estendesse o cetro de justiça para ele, era morte na certa. Lembra, Elias entra na presença de Acabe para afrontá-lo e dizer: você está perturbando Israel com essa idolatria. Quando Deus olha para Elias e fala: vai se apresentar a Acabe, Elias fecha o olho, sabe o que ele enxerga? Ele enxerga uma guilhotina e a cabeça dele sendo cortada. Mas sabe o que Elias faz? Você sabe, obedeceu. A despeito dos riscos que ele corria, ele obedeceu. Primeiro princípio para viver o extraordinário de Deus: obedeça incondicionalmente os comandos do Senhor. Medroso não vê milagre. Rebelde não vê milagre. Pode até ter promessa. Rebelde morre e é enterrado cheio de promessas. Os desobedientes vão para a cova cheios de promessas. Deus chama Elias e diz: vai até Acabe. Elias abaixa a cabeça e diz o quê? Sim, Senhor. Princípio da obediência, querido.
Você quer viver o extraordinário de Deus? Seja obediente a Ele. Ah, é loucura? Seja obediente a Ele. Ah, é para plantar bananeira? Seja obediente a Ele. Ah, eu vou arrumar inimigos se eu for obediente. Arrume inimigos, mas se torne um amigo de Deus. Se torne um amigo de Deus. Se torne um amigo de Deus. Jesus disse: quem quer ser meu amigo se tornará inimigo do mundo. Há pessoas que querem fazer a boa vizinhança. Há crente que quer viver a lei da boa vizinhança. Ele não quer perder ninguém, ele não quer perder a amizade, ele não quer perder o posto lá no trabalho. E Deus está falando: sai daí. E Deus está falando: muda desse lugar. É que larga essa namorada. Não, é que seja obediente, querido. Guarda isso no seu coração. Rebeldes vão para a sepultura cheio de promessas, mas nunca verão o cumprimento delas, porque o cumprimento de uma promessa parte pelo cumprimento do princípio dela, e o princípio de toda a palavra de Deus é a obediência. É a mesma palavra que nós estamos lendo nessa noite, que diz: obediência eu quero e não sacrifício. Há pessoas que já aprenderam a fazer coisas mirabolantes, achando que estão agradando ao Senhor. Deixa eu dizer algo para você aqui, só para você entender como é que Deus se move. Se Deus falar com você assim: oferte R$100 para a minha obra, aí você bota a mão no bolso e tem 200, você fala assim: ah, fazer uma média, né? Fazer uma média, vou dar 200. Você está ferindo o princípio da obediência. Da mesma forma como se ele pede 50 e você dá só 10. Deus não está querendo 200. Deus está querendo seu coração, querido. Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Obediência incondicional é princípio para viver o extraordinário. Segundo princípio, princípio da coragem e da ousadia. Já falei, mas vale a pena repetir: o reino de Deus não contempla medrosos e covardes. Primeiro, Deus quer usar um homem chamado Gideão. Está lá em Juízes capítulo 6, depois você lê essa história. Deus quer usar um homem chamado Gideão para libertar o povo da opressão dos amalequitas. E quando Deus se apresenta a Gideão numa teofania, se apresenta a ele em forma de um anjo, começa a conversar com Gideão. Gideão começa a falar: eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas deixa eu já para o final da história. No final da história, Deus usa Gideão com apenas 300 soldados para vencer milhares de amalequitas. Mas por que eu estou contando essa história? Para você entender que Deus se move por princípios. Para Deus usar Gideão com coragem, ousadia e intrepidez, primeiro ele teve que tratar a covardia e o medo de Gideão. Ah, eu sou medroso, sou covarde. Isso não significa que Deus não vai te usar. Significa que Deus quer te curar disso para te usar. As nossas fragilidades são a matéria-prima do milagre de Deus. As nossas limitações é o que Deus exatamente precisa para se manifestar em nós de modo sobrenatural. Para usar Gideão com coragem, para ele ter coragem de apenas com 300 soldados enfrentar milhares de inimigos, primeiro Deus teve que tratar a sua covardia e o seu medo, porque o reino de Deus não contempla medrosos e covardes. Elias teve que ser corajoso, diante de centenas, 450 profetas. Elias teve que ter coragem de peitar todos aqueles profetas e dizer: agora é minha vez. E se falhasse? E se falhasse? E aqui eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Sabe por que você não ora pelos enfermos? Porque você fica com medo. E se falhar? Mas deixa eu te dizer: e se não falhar? Pedro e João estão subindo ao templo na hora da oração. Tem um paralítico depositado ali na porta pelos próprios religiosos há anos. Ninguém tinha coragem de orar por ele. A religião já estava acostumado com o doente. Pedro e João olham para ele e falam: eu não tenho prata e nem ouro, mas em nome de Jesus, levanta-te e anda. E se falhasse? Mas deixa eu te dizer,
não falhou, porque o nosso Deus não falha. Se você tiver convicção que é o Senhor quem está mandando, faça, seja obediente, seja corajoso, seja ousado, seja destemido. E se falhar, não tenha medo. Se não falhar, querido, se não falhar, você será um instrumento de glorificação do nome do Senhor. Deus está procurando gente ousada nesse tempo. Deus está buscando gente corajosa, destemida nesse tempo, para levantar as mãos e dizer: seja curado, seja liberto, situação seja mudada, em nome de Jesus. Outro princípio pelo qual Deus se move é o princípio da lealdade e da fidelidade. Deus requer de nós exclusividade, Ele não divide sua glória com ninguém. No versículo 21, Elias olha para Acabe e diz assim: sabe por que isso tudo está acontecendo? Sabe por que isso está acontecendo, Acabe? Porque você anda cocheando entre dois senhores. E Elias olha bem no olho de Acabe e diz assim: até quando cochearás entre dois deuses? Até quando declararás o nome do Senhor e adorarás a Baal? Até quando irás no culto domingo e segunda noite adorarás a televisão? Até quando você adora a Jesus no domingo e durante a semana você adora o seu emprego? Até quando você vai cochear entre dois deuses? Até quando você cocheará entre dois senhores? Elias olha bem no olho de Acabe e diz: a culpa disso não é de Baal, não, a culpa disso é sua. Você está cocheando entre dois senhores. Você governa uma nação cujo Deus é o Senhor e anda se balançando para o lado de um Deus pagão. Princípio para viver o milagre de Deus, princípio da lealdade e da fidelidade. Deus está procurando homens e mulheres leais ao Senhor. Deus está procurando homens e mulheres fiéis exclusivamente ao Senhor. Eu preciso dizer algo para você nessa noite. Eu não sei se isso te anima ou te apavora, mas para Deus 99% de fidelidade é 100% de infidelidade. Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu sou fiel a Deus, sou fiel a isso. Você não é fiel a Deus. Eu sou leal a Deus, sou fiel àquilo outro. Eu adoro a Deus no domingo, na segunda meu Deus é outro, na quarta meu Deus é outro. No domingo eu vou no culto, na terça eu vou naquele lugar, na quarta eu vou no outro templo, não sei o que, na quinta eu vou no terreiro, não sei da onde, na sexta eu vou na benzedeira, não sei de que, no sábado eu sou do sétimo dia, fico em casa descansando, no domingo eu volto aí no culto. Deixa eu te dizer uma coisa: ou o Senhor é o Senhor da sua vida, ou Ele ainda não representa nada para você. Você quer viver um milagre? Você quer viver no extraordinário? Então seja leal ao extremo, seja fiel em totalidade ao Senhor. Princípio da unidade e da aliança. Não sei se você observou o detalhe que eu falei aqui, mas quando Elias vai invocar o nome do Senhor, primeiro ele restaura o altar que estava destruído. E para restaurar o altar, Elias pega 12 pedras. Você sabe que nada na Bíblia é aleatório. Para um homem de Deus nada é por acaso. Homens de Deus não se movem por sensações. 12. Não. 12 eram as tribos de Israel que estavam dispersas e divididas na adoração. Parte do povo adorava ao Senhor, parte do povo adorava a Baal. Havia uma divisão na adoração. A unidade estava quebrada. Naquele ato profético, Elias está invocando a restauração da unidade do povo em torno de um milagre dos céus. Vou falar algo. Você interpreta como você quiser. Alguns vão pensar que é achismo. Fique à vontade. Mas eu sinto que a cura para essa pandemia ainda não veio, porque a unidade da igreja está quebrada e não é de hoje. Essa é uma crise que se levantou para mostrar o quanto nós estamos divididos. Pastores que iam pregar na igreja do outro, pastores que posavam em fotos na internet um do lado do outro, hoje estão se degladiando pela internet. Eu concordo com fulano, eu discordo dele. Eu acho que tem que ter culto. Aí o outro fala, não, ter culto é irresponsabilidade. Aí o outro fala assim, não, mas não ter é falta de fé. E até mesmo na própria igreja que a gente congrega, não há unidade de pensamento. Receba como você quiser essa palavra, mas eu tenho para mim, se a igreja de fato estivesse expressando unidade nesse tempo, o mundo já teria
vivenciado a cura, o milagre e o sobrenatural. Porque é pela nossa unidade que o mundo veria a glória de Deus. Assim disse Jesus. É pela unidade de vocês. É quando vocês andarem unidos que o mundo verá a minha glória. Elias usa 12 pedras e constrói o altar com 12 pedras. O que Elias está dizendo? Deus está chamando todo o povo a um concerto. Deus está chamando toda a nação. Deus não está chamando apenas uma tribo. Deus não está chamando apenas essa tribo. Deus não está chamando apenas aquela parte sul de Judá. Não, Deus está chamando todo Israel a um concerto diante dele. Um concerto de unidade, um concerto de santidade. Deus está chamando o seu povo de volta a uma aliança com ele. Você quer experimentar o sobrenatural? Então é necessário que a igreja do Senhor nesse tempo decida quebrar as barreiras, jogar os muros por terra e começar a construir pontes que nos liguem uns aos outros. Deus quer derramar fogo dos céus para consumir os nossos inimigos e confirmar a sua bênção sobre nós. Mas para isso, nós precisamos nos posicionar e obedecer os princípios já estabelecidos em sua palavra. Essa é uma noite nós repararmos o altar, colocar a casa em ordem e dar legalidade para Deus agir. Sabe o que Elias fez? Elias colocou a sua fé em ação, foi obediente a um comando do Senhor, reparou o altar, colocou a casa em ordem, 12 pedras espalhadas, colocadas em ordem, formando um altar, e deu legalidade para Deus agir. Quando é que Elias dá legalidade para Deus agir? Quando Elias levanta as mãos e olha para o céu e invoca o nome do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será curado. Aquele que invocar o nome do Senhor será liberto. Invocar o nome do Senhor é abrir um portal celestial e trazer de lá aquilo que está declarado em Efésios capítulo 1. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Esse é um tempo, querido, dos profetas se levantarem. Esse é um tempo da igreja se levantar e dar legalidade para Deus agir sobre a terra. Se levante aí no seu lugar, se levante.